5 maneiras de se proteger da inflação. Você sabia que a inflação atinge diretamente o seu poder de compra? Pois é, isso porque ela indica a oscilação dos preços dos produtos e serviços que são expostos para nós. Por isso, é importante que ao escolher um investimento, escolhamos os que rendem acima dela. A inflação é um tema que está sempre na boca do povo. Isso porque ela gera muita preocupação nas pessoas, principalmente em países em desenvolvimento, né? Porque país de primeiro mundo praticamente não tem inflação. Apesar que os Estados Unidos esse ano teve um pouquinho. Como o Brasil tem apresentado alta de inflação aí nos últimos tempos, não no último mês, mas nos últimos meses, portanto, quando olhamos esse cenário, é importante cada vez mais que busquemos formas de cuidar de nossas economias, evitando sempre a desvalorização dos rendimentos e capital. Pensando nisso, preparei um vídeo onde eu te conto as principais formas de se proteger da inflação. Primeiro de tudo, você sabe o que é inflação? Você vai responder que sim, mas eu quero saber se na prática você sabe como ela te atinge. A inflação é um dos fenômenos mais importantes dentro da economia, isso porque ela consegue atingir a sociedade nos mais variados setores. Se você é rico, se é pobre, você vai sofrer com a inflação. A inflação é o termo que geralmente usamos para designar o aumento generalizado e contínuo dos preços, sejam de bens ou de serviços, dentro da economia. Com base nesse fenômeno, podemos perceber que o custo de vida para as pessoas e para as empresas fica maior ou fica menor, é o poder de compra. Um exemplo ótimo para isso é o fato do preço da gasolina, por exemplo, ser mais cara do que era há 20 anos atrás. Tudo bem, mas também a gente ganha mais. O causador desse aumento é a inflação. Uma coisa que é importante entender dentro da economia é que a inflação atinge diretamente todos os setores, sejam impactos positivos ou negativos, ou seja, ela não afeta apenas um bem ou um serviço específico, mas praticamente todos os produtos comercializados. Um ponto importante que você precisa considerar é que quando é feito o cálculo da inflação, ela considera apenas a variação absoluta nos preços dos itens comercializados. Existe uma ponderação social. Essa ponderação toma o peso que cada item apresenta no orçamento das famílias. O que significa? Que leva-se em conta a importância que a elevação de preço tem no consumo da população. E como funciona a inflação na prática? Talvez grande parte das pessoas não saibam, mas existem diversos fatores que podem fazer com que ocorra a inflação. Eu separei uma listinha com os principais tipos de inflação. Inflação de demanda. Esse tipo de inflação ocorre em função da regra básica de oferta e procura. Ou seja, quando um determinado produto passa a ter uma grande demanda, é natural que o preço desse produto fique mais alto, óbvio. A inflação de demanda ocorre principalmente quando ocorre uma expansão do PIB, o Produto Interno Bruto, quando o país está crescendo. Em situações como essa, há o aumento dos investimentos, a redução do desemprego, menos gente desempregada, e a elevação dos salários, as pessoas começam a ganhar mais. A abundância econômica resulta em maior demanda, as pessoas compram mais bens e serviços, elevando seus preços. Nessas situações, embora os preços subam geralmente, não prejudicam o consumo doméstico. Inflação de custo, já ouviu falar? É a inflação que ocorre quando um determinado país apresenta uma constância na demanda de bens e serviços, mas sofre com aumento nos custos dessa produção. Nesses casos, a inflação pode ser fruto do aumento do custo de matéria-prima, mão de obra, salários, taxa de juros. Uma vez que se torna mais custoso suprir a demanda, é natural que os preços dos bens e serviços ofertados subam. Inflação inercial. Ao contrário dos modelos que eu acabei de contar, a inflação inercial não está diretamente relacionada com a relação de oferta e demanda, mas sim com a chamada memória inflacionária. Nesse sentido, esse tipo de modelo inflacionário ocorre em função de mecanismos de indexação, ou seja, ferramentas que reajustam o valor das parcelas de determinados contratos com base na inflação do período anterior. Por meio desse mecanismo, mesmo que não exista uma razão de oferta e demanda para o preço aumentar, ele continuará aumentando. Esse mecanismo pode ocorrer de duas maneiras. Formalmente, o preço é reajustado com base em regras específicas e legais de aumento, como aluguéis, mensalidades escolares, enfim. Informalmente, a variação acontece quando outros agentes são seguidores do preço, ou seja, quando aumentam o preço porque outros também o fizeram. Agora que você já entendeu o que é e como funciona na prática, me diz uma coisa. Você imagina quais são as consequências da inflação?
De uma maneira bem geral, digamos que a inflação gera incertezas muito relevantes na economia. Isso porque ela desestimula o investimento e acaba prejudicando o crescimento econômico. Além disso, é possível que ocorra também a distorção de preços, gerando ineficiência na economia. Além disso, as empresas perdem a noção dos preços relativos, o que dificulta avaliar se algo está caro ou barato. Dito isso, quem mais sofre com essas consequências da inflação são as camadas mais baixas, da sociedade, as que têm menos poder de compra, menos renda. Essas pessoas ficam literalmente reféns das altas dos preços, tendo baixas significativas na qualidade de vida. Então ela comprava um saco de arroz mais caro, ela vai ter que comprar ali um mais barato. Mas o que mede a inflação? Quais são os indicadores de inflação? Existem alguns indicadores que permitem analisar o nível de inflação do país. Separei uma listinha com os principais e como cada um deles funciona. IPCA. Muita gente não sabe, mas o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é o índice de inflação oficial do Brasil. É por meio dele que é avaliada a variação de preços de diversos itens fundamentais, como habitação, transporte, saúde, alimentação, educação. Temos também o IPA, Índice de Preços ao Produtor Amplo. Não é muito usado, mas tem também. Que apesar de ter nome muito parecido, funciona de forma totalmente diferente. Ele analisa o mercado atacadista, portanto é ele que reflete os preços antes de chegarem ao varejo. Aqui os produtos agropecuários industriais são os principais considerados nesse índice. INCC, Índice Nacional de Preços da Construção Civil, avalia a variação ocorrida no mercado imobiliário. Os bens e serviços da construção civil são os principais produtos analisados por ele. Inclusive, aproveitando que estamos falando sobre ganhar da inflação, como eu disse, investimentos ligados ao IPCA te ajudam a superar essa taxa e ter maiores ganhos. Queria compartilhar aqui uma dica com vocês. Estava dando uma olhada no banco que eu invisto, que é o Modal Mais, e eu encontrei várias oportunidades de investimentos atreladas ao IPCA. Então sempre vai render a inflação mais uma determinada taxa de juros, ou seja, seu dinheiro sempre vai valorizar acima da inflação. Já que a dica é boa, a dica é compartilhada, sempre. Eu estava aqui vagando pela plataforma do Modal Mais, vi CDBs que estão rendendo bem, inclusive vi um CDB que estava rendendo aí mais de 116% do CDI. Coisa lá tá boa e tá cheia de oportunidade. O link para vocês verem todas as oportunidades está aqui na descrição do vídeo, eu ponho já para facilitar. Como eu já disse várias vezes, a inflação atinge diretamente todas as pessoas, nos mais diversos setores da sociedade. Com o mundo dos investimentos, isso não é diferente. E para poder se proteger do aumento de preços, é necessário buscar mecanismos que façam com que o seu capital e rendimento não sofram desvalorização com a alta de preço. Essa, de fato, não é uma tarefa fácil, mas eu vou te dar um caminho para você buscar bons investimentos aí que apresentem um rendimento maior do que o IPCA, do que a variação de preço ao consumidor amplo. Eu tenho certeza que você conhece algum deles. Por exemplo, Tesouro IPCA, um dos investimentos mais conservadores e por isso um dos mais seguros. Na verdade, é o mais seguro do Brasil. Essa modalidade permite que você adquira títulos públicos, ou seja, você empresta dinheiro para o governo e por serem do Estado, a garantia é o Brasil, eles são os mais seguros do país. Sério que emprestar dinheiro para o Brasil é seguro? Via de regra, sim. Até agora, o país nunca deu um calote nos seus investidores do Tesouro direto. Tem alguns títulos também que eles podem incluir pagamentos de cupons semestrais, ou seja, cada semestre você ganha ali mais um tanto. No caso do Tesouro IPCA, o mais indicado para proteção contra as oscilações da inflação, a rentabilidade do investimento será calculada com base no índice oficial da inflação. Além disso, é oferecida uma taxa fixa previamente acordada. Para quem escolhe esse tipo de investimento, tem acesso à rentabilidade oferecida no momento da compra do título, se mantiver o investimento até o vencimento. Claro, se você retirar antes no Tesouro Direto, pode ser até que você perca dinheiro, tem que manter até o final. LCI e LCA. Embora o Tesouro IPCA seja o investimento mais popular quando a gente fala em proteção contra a inflação, existem outras formas de fazer o mesmo, investindo em produtos de renda fixa, ou seja, você emprestando dinheiro para instituições financeiras e ela te pagando uma taxa em cima disso. É uma lógica bem parecida aí de rentabilidade. Também a gente pode fazer isso com LCI e LCA. Letra de crédito imobiliário, que é a LCI, e letra de crédito do agronegócio, que é a LCA. Pode ser uma boa forma de proteger o seu capital da desvalorização. Esses dois investimentos contam com incentivo do governo federal, ou seja, são isentos
de imposto de renda, né? O que é bacana, ninguém gosta de pagar imposto. Em alguns títulos, o rendimento também é indexado ao IPCA, acrescido de uma taxa fixa, né? 2%, 3%, 4%, depende. Apenas dessa forma é garantida que a rentabilidade oferecida não perderá poder de compra diante da inflação. Outro ponto importante, que é de super relevância, é que o investimento em letra de crédito tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Então, até R$250 mil, não importa o que aconteça com a instituição financeira, você está protegido até R$250 mil por CPF. Outro investimento, debêntures. O que é uma debênture? É o título onde você fará um empréstimo para uma determinada empresa e ela fornece o direito de crédito ao investidor. Então, você empresta dinheiro para a empresa e ela vai ter que te pagar por esse empréstimo uma taxa que vocês combinarem. Nesse sentido, são valores mobiliários que representam a dívida de médio e longo prazos de determinada companhia. Essa é uma das estratégias das empresas para que elas consigam capital, elas consigam dinheiro, funding, para realizar determinados planos de investimento, enfim. E ao invés de solicitar esse crédito para o banco, elas emitem um título que nós, investidores comuns, podemos investir. Lembrando, debêntures são investimentos de renda fixa. Por quê? Porque a regra do jogo está pré-combinada, você sabe exatamente quanto que você vai ganhar. Lembrando que tem debêntures pós-fixadas e pré-fixadas. Por exemplo, uma debênture que vai pagar 120% do CDI. Você sabe quanto que vai receber, 120% do CDI, mas você não sabe quanto vai estar o CDI, né? Por isso que ela é pós-fixada. Um outro exemplo de pós-fixada, quando vai te pagar a inflação mais 3 ou 4%. A pré-fixada é quando você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Vou te pagar 10% ao ano, então é pré-fixada. A regra do jogo é antes, é feita antes. Outra forma de você se proteger também da inflação é investindo em moedas estrangeiras. Basicamente, euro e dólar, né? Que são as duas moedas ali mais fortes e mais comercializadas. Por quê? Investir em moedas de países desenvolvidos também é uma boa estratégia para você proteger o seu investimento. Por um motivo muito simples. Esses países dificilmente têm inflação. Tudo bem que tiveram recentemente, mas foi por uma situação específica ali do coronavírus, né? Que os países emitiram muito dinheiro, muita gente com dinheiro comprando e aí teve inflação. Mas é uma situação atípica. Via de regra, esses países têm inflação extremamente baixa. Tem alguns investimentos que é melhor evitar se você quer se proteger da inflação. Na verdade, você tem que evitar sempre. Poupança não serve para quase nada, nem para se proteger da inflação, nem para rentabilizar acima dela. Então já é o primeiro investimento que você tem que descartar. Por exemplo, em 2020 a poupança obteve um ganho real, ou seja, acima da inflação, negativo em 2,3%. Então se você tinha dinheiro aplicado na poupança, você ficou 2,3% mais pobre. Fundos DI com taxas altas, taxa de administração. Quando você investe num fundo, você tem que pagar uma taxa de administração. E tem fundos DI que tem taxas bizarras. Esse tipo de fundo gera retorno muito semelhante ao CDI, muito próximo à Selic, ao CDI. Só que se você paga uma taxa de administração de 2%, 3%, vai comprometer a sua rentabilidade e você vai tomar pau, óbvio. Agora vamos falar do melhor investimento que existe, investir na sua educação financeira. Assim você pode estar sempre conhecendo os melhores investimentos e se a dúvida surgir, não existe em procurar a ajuda de um profissional. E você já tem alguma dessas opções de investimentos que te protegem da inflação? Deixa aqui no comentário que eu estou sempre lendo o que vocês colocam. Fechado, bilionários? Qualquer coisa que vocês precisarem, estou em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, Orkut, Tinder, todas. Fechado? Só deixar um recadinho lá. Fui!